Você é fã de Fórmula 1, você é fã da McLaren, então chega mais que hoje você vai pirar. Eu estou aqui na sede da McLaren em São Paulo, ao lado de dois carros de diferentes épocas. A McLaren 1991, a McLaren MP4/6, que deu o título mundial a Ayrton Senna no comecinho dos anos 90, um carro icônico do automobilismo mundial. E aqui ao meu lado direito, McLaren MCL33, outro carro de outra geração, da mesma equipe, com muitas diferenças entre um e outro. E para falar desse encontro de gerações entre esses dois carros, eu chamo Maurício Sala. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, tudo bom? Tranquilo, Maurício Sala. Estar aqui para contar um pouco da história da McLaren. E história não falta para você, né, Maurício? Você guiou pela marca, inclusive, Le Mans, né? Le Mans e o campeonato do BPR na Europa em 95. Maurício, que também tem muita experiência em monopostos, carros de Fórmula, e testou Fórmula 1 mais ou menos na época dessa McLaren aqui, vai conversar com a gente sobre a diferença principal entre essas duas épocas. Vamos lá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente repara comparando os dois carros é a parte aerodinâmica, né? É muito diferente, você vê, apesar da mesma forma, é muito mais simplório o desenho dos anos 90 em relação aos dias de hoje. Os anos 90 a gente tinha downforce dianteiro, com o bico dianteiro e esses flapzinhos, e o aerofólio traseiro, que até dava mais downforce do que hoje em dia, tá? Só que o conjunto todo de aerodinâmica e downforce hoje é bem superior a esse carro daqui. E gozado que o carro não ficou menor, ficou pelo contrário, ficou até maior, mais longo entre eixos, e parece muito maior o carro atual hoje do que o de 91. Vamos começar aqui, Maurício, falando dessa asa dianteira. Bom, a asa dianteira, o único recurso que a gente tinha era 3, 4 regulagens desse flapzinho, que aumentava ou diminuía a força da pressão aerodinâmica na parte da frente do carro. O ar passava por aqui justamente para não superaquecer. Para poder não superaquecer, só usando os flapzinhos como recurso para downforce. Mas era bem mais simples, a gente observa isso daqui, são basicamente dois flaps laterais. Só mais nada. E uma asa inteiriça. Agora a gente vem para cá, ó, dá uma olhada nessa asa dianteira, uma asa lisa. E hoje em dia, né, Maurício, é muito diferente. É bem complexa. É muito complexo. Essa asa inteira aqui, já é louco pensar que ela tem 1,85 m, que é a minha altura. Se eu deitar aqui, eu fico do tamanho dessa asa. E tem tanto elemento aqui, eu tenho até medo de me cortar nessa asa, Maurício. Por que tudo isso? Esse bico dianteiro, tá, é feito para poder direcionar todo o vento possível para o aerofólio traseiro e para a parte traseira do carro, para fazer uma penetração maior no vento, tá? Além de dar um downforce muito maior hoje na parte dianteira do que a traseira. Pelo contrário, a parte traseira, o aerofólio até diminuiu o tamanho, e se for ver individualmente, tem muito menos downforce hoje o aerofólio do que o aerofólio antigo. Não significa apenas a pressão aqui na frente, né? Tudo isso aqui, cada aleta dessa, ela influencia no que vai acontecer com o carro ao longo desses quase 5 metros. É isso mesmo. Se fosse uma peça fixa, o ar passaria por aqui, não teria ar nenhum direcionado para a parte inferior do carro, para os radiadores e para a porta traseira. Então ela é toda arranhurada e toda quebrada assim, justamente para deixar o ar passar e esse ar que passar ser direcionado para debaixo do carro, para poder dar o downforce debaixo do carro e ajudar o downforce traseiro, direcionando todo o ar para o aerofólio traseiro. Isso tem um outro impacto também, Maurício, que é a questão da turbulência, né? Isso gera muito mais turbulência para quem vem atrás. O carro que vem atrás hoje tem mais dificuldade de ultrapassar porque ele chega junto, ele não consegue acompanhar o carro da frente porque esse ar sai muito mais sujo lá atrás. Você perde hoje em dia, antigamente você conseguia ainda chegar mais perto do carro da frente, porque você não perdia tanta a parte de downforce. Hoje em dia, com essas tecnologias de direcionamento de vento para baixo, para cima do carro, dá uma turbulência no carro de trás que dificulta a ultrapassagem. Por isso que tiveram que fazer o aerofólio móvel.
E é interessante a gente notar que não tem nenhum defletor aqui, né? Nessa parte, o ar vinha muito mais solto, né? Enquanto hoje em dia tem uma complexidade aqui de defletores, né, Maurício? Chega aqui para a gente mostrar o que significa tudo isso aqui. Antigamente a gente usava o ar que vem por cima do carro para empurrar ele para baixo, para dar downforce, tanto dianteiro como traseiro. Hoje em dia a gente pega o ar que vem, que o carro tá praticamente entrando dentro do ar, e direciona ele em lugares diferentes. Uma parte para debaixo do carro para fazer o efeito solo e outra parte para desviar dessa área frontal que é o pneu dianteiro, tá? E esse mesmo ar depois a gente recupera ele para poder fazer a refrigeração do motor, tá? E levar ele lá para trás para usar o mesmo ar na parte traseira do aerofólio para dar o downforce, para gerar. Então, todas essas aletas é para aumentar a velocidade do ar. E liberar esse ar o mais rápido possível. Por isso que tem todas essas aletinhas pequenas, para poder limpar bem o ar e jogar ele lá para trás. Maurício, você disse que isso aqui gerava até mais pressão aerodinâmica dessa forma mais simples do que aquele lá. Mas é bem simplão, né? Na teoria, esse aerofólio dá muito mais pressão aerodinâmica do que aquele lá. Porque dá uma parede aqui e justamente isso daqui empurra essa parte traseira do carro para não deixar os pneus patinarem, tá? Porque precisava muito peso aerodinâmico atrás para poder não perder tração na hora de sair da curva. Porque tinha muita potência também. Tinha muita potência. E essa potência toda, ela tinha que segurar um pouquinho o carro no chão, né? Tinha. Agora, com relação a essa Você olhando esse daqui, complexidade toda, tá? Ele tem bem menos parede, tem menos pressão aerodinâmica, mas pela velocidade que o ar passa por aqui, que é maior do que aquela lá, ela gera uma pressão aqui embaixo que empurra todo o carro para baixo, não só a parte traseira, tá? Por isso que tem toda essa complexidade dessas ranhuras aqui, tá? Aqui na lateral, que são zonas que o ar ficava praticamente parado. São muitas ranhuras mesmo. Parece até a guelra do peixe, né? Justamente para poder eliminar o ar o mais rápido possível. Não teve tanto desenvolvimento na parte mecânica, porque os carros voltaram a ser turbo. Antigamente eram turbo, foram para aspirados e voltaram para a ser turbo. Mas na parte aerodinâmica, esses 27 anos, teve uma evolução muito grande. E outra evolução muito grande também foi na parte da segurança, né, Maurício? A principal coisa que a gente enxerga aqui é o halo, que é a principal diferença que a gente olha dos cockpits de hoje em dia. Mas, além disso, o cockpit é muito mais alto, o piloto fica muito mais baixo aqui dentro, tem um reforço muito maior. O monocoque também, ele vai até aqui na frente, né? Era quase o pedal do piloto, ele ficava quase no eixo dianteiro, e hoje o monocoque ele vai muito além, por isso que o entre-eixos também aumentou. Em parte de material, a fibra de carbono é a mesma, mas a estrutura que eles fizeram, pondo esse halo e pondo esse protetor de quase pescoço lateral, como fosse um Hans, tá? Sim. Faz com que o piloto, se venha a sofrer um acidente, não tenha problema de deslocamento de pescoço, sim, alguma coisa. Por outro lado, hoje em dia o perigo maior na Fórmula 1 é a desaceleração. Como você está todo amarrado e aí, com uma estrutura muito dura, o maior problema hoje é a desaceleração. Quando você vem e bate e para a zero. Esse é o maior problema. Aqui a gente vê, inclusive, a partir desse ponto, do eixo dianteiro até aqui onde o piloto senta, já tem realmente uma distância considerável, maior do que do primeiro McLaren, porque tem essa coisa também do monocoque ser mais isolado e toda essa parte frontal, ela poder dissipar o impacto também, né? É isso mesmo, não levando a problemas maiores no corpo do piloto. Agora, um detalhe que pouca gente sabe é que nesse carro antigo aqui existia esferas que faziam a suspensão. Aqui, ó, tá vendo? Que legal. Que a gente chamava de ball joints. Isso tá? Aqui, né? Isso eram esferas que fazia a suspensão funcionar. Hoje em dia é o próprio material que faz a flexibilidade da suspensão. Não tem mais as esferas e o próprio material que faz a flexibilidade da suspensão. Quase 3 décadas de diferença entre os dois carros, evidentemente a tecnologia embarcada não tem comparação, né, Maurício? Tem muita coisa aqui nesse volante, tem mais botão que o meu laptop nesse volante.
Hoje em dia eles concentram todas as informações no volante, na verdade um computador, não é um volante, tanto que isso daqui é carregado fora do carro por uma mala especial, não tem, existe um volante só para poder trafegar o carro do avião para a pista, para fazer o translado do carro. O volante original do carro fica numa mala. E é tudo aqui, o câmbio, as regulagens, o que era barra estabilizadora lá, hoje é tudo eletronicamente aqui, quer dizer, concentraram todos os controles do carro no volante e diminuiu o tamanho dele, ficou a parte de cima e de baixo não existe mais. Ou seja, ele é praticamente um computador de bordo que você ainda usa para virar o carro de um lado para o outro. Ainda, porque já não vai precisar mais. E tem também o câmbio borboleta, é outro detalhe. O câmbio borboleta que a gente diz são os pedal shift. Aqui do lado direito sobe e do lado esquerdo desce, tá? É onde que faz as reduções do motor e hoje o número de marchas também é bem superior. Lá você tinha 6 marchas, aqui você chega a ter de 8 a 9 marchas, tá? Quer dizer, mudou bastante coisa. E isso ganha também em agilidade. O piloto ele não precisa tirar a mão do volante, né? Já tem alguns carros de em conforto, né? Em conforto, e como o freio hoje em dia é muito superior ao de antigamente, você não tem tempo físico de poder reduzir as marchas. Então você teve que fazer um sistema que possa reduzir mais rápido. Em comparação com aquele ali, uma covardia, né? Não dá nem para comparar isso daqui. É um volante raiz, né? Esse não tem nada. Tem um botão do velocidade, para quando você entrar no pits apertar, e o outro que era o rádio. Só, né? Falou com a equipe aqui, e o resto, velocidade no pit. E o resto era tudo, já era digital, mas era poucas informações, eram lâmpadas em vez de relógio. Temperatura de água, óleo, são lâmpadas que avisam que está quente ou está frio, ou ainda não está na temperatura certa. E alguns botões lá embaixo, que era o extintor de incêndio, ignição. Mas eles são alavancas, né? É bem diferente do que a gente está acostumado com relação a botão, como a gente está falando nos volantes de hoje. São alavancas realmente. E esse painel aqui, né? Apesar dele ser digital, dele ter essas luzes, ele tem uma estética meio de ponteiro, né? Como fosse analógico. Como se fosse um ponteiro, só que um ponteiro em forma de luz, né? Já era uma coisa até futurista para a época. E você nota também o banco, tudo isso daqui, tem até a sigla aqui do chassi da McLaren, o número do chassi original, tal, feito pela McLaren. O banco já era um pouco da estrutura que tem hoje, o piloto deitar um pouco no carro, nessa linha mais baixa, só que também ficava muito mais exposto. Esteticamente também teve alguma mudança. Nos anos 90, a McLaren era patrocinada por essa marca de cigarros, vermelha e branca. O vermelho não é exatamente um vermelho, ele é um pouco coral, é uma cor diferente ao vivo. Mas você na televisão via vermelho porque esse era o efeito das transmissões. Já hoje em dia, a McLaren adota o laranja, que é uma cor que remete aos primeiros anos da equipe, lá nos anos 60. Aquela McLaren de 1991 tinha um motor aspirado V12, super potente, 710 cavalos, muita potência para a época, mas esse motor aqui, apesar dele ser 1.6 turbo, ele tem uma tecnologia híbrida que faz com que ele tenha uma potência até maior. Ele chega, com todos os sistemas juntos ativados na unidade de potência, cerca de 950 cavalos. É um valor estimado, mas com tudo junto, o motor elétrico, cinético, tudo funcionando, chega mais ou menos nessa capacidade numa volta rápida. E para domar tudo isso, tem que ter braço, ainda hoje em dia, né? A gente fala que parece um videogame, mas tem que ter braço do mesmo jeito. As medidas dos pneus não alteraram tanto, foram poucas coisas que alteraram, tá? Talvez o pneu dianteiro cresceu um pouquinho mais devido a mais pressão aerodinâmica na parte dianteira do que na traseira. Então o dianteiro cresceu, tá? Mas o freio também é totalmente diferente, o freio atual do freio antigo. Hoje é tudo fibra de carbono com
pastilha de cerâmica, enquanto que lá era a parte de aço, era bem mais pesado, tinha problema de aquecimento e aqui já não. E é tudo controle eletrônico, né? Por isso que o boxe participa tanto mais da corrida hoje em dia, né? O engenheiro fala tanto com o piloto, passa tanta informação, porque a telemetria também passa tudo do carro. Tudo. O carro em movimento, todas as informações do carro passam para o box através dessa anteninha aqui, tá? Só que não pode ser alterado. Antigamente, você do box conseguia alterar a configuração do carro, hoje é proibido. Então você tem aqui, que nem os aviões, para medir a velocidade do vento, pressão aerodinâmica e aqui as informações eletrônicas que vai do carro para o pits. E nesses 27 anos de diferença entre os dois carros, a gente quase que volta ao passado, porque nesse intervalo de tempo aí a Fórmula 1 fez algumas mudanças. O carro ficou mais estreito em relação ao que ele era, depois ele voltou há uns 2 anos a ter essa dimensão que ele tem hoje, e também a questão do reabastecimento, que nos anos 90 passou a ter abastecimento, depois foi abolido e passou a ser um consumo único. Você tem que sair com uma determinada quantidade de combustível e se vira com ela. É isso aí, por isso, mas ainda na parte eletrônica que você pode mexer com o consumo conforme a corrida. Você usa menos gasolina atrás do safety car, para na hora que sair o safety car, você puder usar mais gasolina, mais potência, coisa que você não podia fazer, porque senão a gasolina acabava antes do fim da corrida. E hoje não é só gasolina, né? Hoje também você tem a questão da cinética, a energia dos freios, ela retorna para o carro, o elétrico, o motor elétrico, que ele é carregado durante a volta também. Por isso que o carro, como a gente estava medindo agora há pouco, um passo mais, uns meio metro mais longo entre o eixo, porque isso daí fica justamente baseado aqui entre o câmbio e o motor, e fica a parte de motor elétrico, recuperação de energia, tudo isso. Então, o carro, na verdade, cresceu aqui no meio, justamente porque tem como fosse acoplado um motor elétrico entre o câmbio e o motor. Agora, tudo isso que começou lá naquele carrinho, passou por esse daqui, foi parar numa máquina de rua, que é um bicho indomável, sensacional, que está aqui atrás da gente. A gente vai conhecer um pouquinho desse carro agora, o McLaren Senna. Vamos lá, Maurício. Essa pegada de carro de corrida realmente está no nome dele, né? McLaren Senna. E não é só uma marca que foi emprestada aqui. Todo esse know-how da McLaren, dessa época do Senna e depois dos anos atuais também, está nesse carro embarcado na tecnologia, né, Maurício? Toda aquela parte de aerodinâmica dos carros atuais foram investidas e desenvolvidas para esse carro. Você pode ver aqui que também tem as aletas dianteiras, tem o fluxo de ar dos radiadores aqui na parte da frente, tem toda a parte de sucção do ar que tem nos paralamas aqui, que vai também para a parte traseira. Aqui você tem também os intercoolers, tá? E esse ar sai por aqui, vem para o aerofólio. Esse aerofólio, ele não é que é regulável, ele mexe conforme a necessidade. Quando você freia, ele levanta, tá? É tudo feito eletronicamente, tá? O ar do escapamento também, que é mais quente, ele ajuda a sair, a tirar a velocidade, aumentar a velocidade do ar aqui embaixo, dando mais pressão aerodinâmica sem ter tanto arrasto. Isso também tem um aspecto de segurança, não é só a questão da esportividade, da performance. Você usa as partes aerodinâmicas como no avião para poder frear o carro, tá? É o inverso do avião para decolar, seria a parte para ele firmar no chão, né? A gente vê que também tem aqui as tais das guelras que a gente falou, que parece dos peixes, né? Que são essas saídas para o ar sair mais limpo, né? Para gerar um fluxo mais limpo no aerofólio. Bom, vamos entrar nele então? Vamos! Eu nunca entrei numa nave espacial, mas eu acredito que a sensação seja bem parecida com essa daqui. Um negócio aqui, Maurício, maravilhoso. Não é mais um carro, né? É mais um foguete sobre rodas. Todo esse know-how foi transferido para esse carro e ele, inclusive, é bastante diferente dos carros de GT dos anos 90. Você vê que tem pouca parte de metal, só os acabamentos dos relógios,
detalhezinho, o resto é tudo fibra de carbono, tá? A tecnologia, o painel que não deixa de ser um laptop aqui, É um tablet aqui. Um tablet, praticamente, tá? E todas as informações no painel digital. Uma coisa muito legal é um banco, que é um banco de competição, ele é um cockpit. Realmente ele é um cockpit. Não é um banco que você tem um conforto, um banco de couro. Claro, ele é super confortável, anatômico, mas assim, você percebe que você está sentado num banco de competição. Isso tem pouco essa coisa do DNA das corridas nesse carro de rua. A McLaren é um carro de corrida adaptado para pista, enquanto que os outros carros são feitos de pista adaptados para corrida. O Maurício tem tamanho de piloto, eu não, eu sou um pouco mais alto, eu tenho 1,85 m, mas esse carro tem esse recorte aqui em cima, porque essa porta que abre em formato de tesoura, além de ser um charme danado, né, Maurício? É muito legal, ela ajuda você a entrar e sair do carro. Você guiou McLaren nos anos 90 em Le Mans, uma performance maravilhosa, aliás. O que mudou daquele McLaren de 95 para o McLaren de hoje em dia, dos dias de hoje? De guiar praticamente é igual. Eu me sinto voltando para aqueles tempos áureos de 95. O que impressiona mais é toda essa parte eletrônica de painel, informações com escritas e tudo isso, que na minha época não tinha. E é uma coisa presente até na nossa vida, né? Não é só dentro de um carro, é uma coisa que está presente na nossa vida no dia a dia, no celular. Você tem, em tudo que você faz, você anda com o celular na mão, você tem um aplicativo de GPS, de trânsito, de mensagem, está tudo ali na sua mão, e isso foi transferido também para os carros. O que chama bem a atenção é que na minha época existia a alavanca de câmbio e era em H, você tinha a embreagem para poder mudar as marchas, hoje não. Só tem 2 pedais e não existe mais a alavanca de câmbio, só os pedals aqui no volante. Então é possível a gente comparar o McLaren GTR que você guiou nos anos 90 com aquela McLaren de 1991 do Ayrton Senna e comparar esse McLaren dos dias de hoje com um Fórmula 1 dos dias de hoje. Com certeza, toda a parte eletrônica, toda a parte de recuperação de energia, de freio, a parte elétrica, esse carro daqui chega a ser um carro já pro lado híbrido e como a Fórmula 1, enquanto que o meu carro na época que eu corri Le Mans era completamente mecânico, era tudo mecânico. Você tinha um pouco de controle eletrônico, mas era só na parte do motor, não na parte de tração e suspensão. Maurício, eu te agradeço aí por participar. É um prazerão participar do programa, reviver um pouco do que eu vivi no passado e ver hoje em dia a tecnologia, o desenvolvimento que teve daquela época para hoje, justamente estando com uma conversa legal dentro desse carro com todos esses aparatos muito legal eletrônicos. Essa sala de estar está super legal, tá super bacana. A gente agradece aqui a McLaren em São Paulo também por nos receber, agradeço aqui ao Maurício Sala. Lembrando aí, inscreva-se no canal, deixe seu like, é muito importante para a gente que você que quer saber muito mais de velocidade, fica ligado que já tem mais coisa boa para você. Um abraço.